Mokuyu Motumbá Colofé, Axé, Saravá, Salve, Salve, Aranauã. Boa noite a todos e todas. Nossa live começou por conta da pandemia e eu sempre vou dizer, fique em casa. Seja solidário com quem não pode ficar em casa. A sua presença em sua casa está protegendo outras vidas que precisam sair. Fique em casa. Hoje eu pensando muito sobre algumas questões, principalmente sobre a campanha de solidariedade, fiquei pensando que a gente dá de comer para o corpo. Nossa campanha de solidariedade tem trabalhado com dar de comer ao corpo. Um corpo sem comida perde não só a sua vitalidade física, ele perde a sua vitalidade psíquica, afetiva, ele perde a sua capacidade de realização. O alimento é fonte viva de força. E esta força, ela possibilita que o nosso corpo fique rígido. O nosso corpo, ele não se alimenta só de elementos sólidos que estão nas nossas cestas básicas. Nosso corpo também se alimenta de ar, ele respira. E olha que incoerência, ou que situação difícil. O coronavírus, ele ataca a nossa capacidade de respirar. Ele não permite que o seu pulmão fique sadio e consiga respirar. O vírus retira de nós a nossa capacidade de existir, porque o meu corpo pode passar alguns dias sem comer. Eu não posso passar alguns minutos sem respirar. Então, a nossa alimentação está comprometida com o coronavírus. Não é só do arroz com feijão, que é importante. E nós temos trabalhado para isso. Eu não posso dar ar às pessoas. Nosso corpo precisa de líquidos. Inclusive, ele é constituído em sua maior parte por líquidos. Sangue, linfa. E os líquidos, aqui no caso, água. Eu preciso consumir no mínimo 2 litros de água por dia, para que meu corpo possa processar o seu metabolismo e fazer uma terapia de higienização. E os sólidos, que nós estamos aqui providenciando uma parte, os vegetais, animais e também mineral, porque muitos alimentos são constituídos de minerais. Então, o ar, o líquido e o sólido são constituintes da nossa alimentação. Nós estamos dando uma pequena parte, que é o sólido. A água deveria ser gratuita, mas não é. O ar, por enquanto, é gratuito para quem consegue respirar. Porque quem tem coronavírus precisa pagar para ter ar dentro dele, para não morrer. Então, o corpo, ele precisa de comida para que ele mantenha a sua estrutura. Bom, nós damos de comer ao coração. Nossa subsistência, ela não se dá apenas se eu alimento meu corpo. Meu corpo é importante, mas existe uma questão importantíssima, que é o alimento, que é o afeto. O afeto pode ser de amizades, parental, conjugal, né? O de parental é paternal, conjugal, pode ser um amor divino. Nós sempre procuramos amizades, procuramos ter um amor paternal de pai e mãe, ou de pai e mãe para filho, ou de filhos para pai e mãe. Conjugal, que é de parceiros, parceiras, mas raramente buscamos o amor divino.
ele não é considerado essencial. Assim como aqui quando eu falo do corpo, eu considero o sólido essencial, mas eu me esqueço do ar, sem o qual eu não consigo sobreviver. E nós não paramos por aí nos nossos alimentos. Nós temos o nosso alimento que é para a nossa cabeça, para a nossa mente. A nossa mente come. Ela come, aqui eu coloquei estudar, mas eu também coloquei um aprendizado vivenciado. É necessário, para que a gente mantenha a nossa mente ativa, que a gente tenha um processo de aprendizado constante. Eu não posso pensar como eu pensava quando eu tinha 5 anos. Eu tenho um processo acumulativo de conhecimento, que me faz saber lidar com as situações da vida. As leituras, a arte e o espiritual, que também não é considerado essencial. Eu acho essencial ir ao cinema, eu acho essencial ler, eu acho essencial ter um aprendizado com os meus pares, eu acho essencial ir para o ensino fundamental, médio e graduação, pós-graduação, mas eu não acho essencial o alimento espiritual. Ele é um detalhe, como é o ar. Se der tempo, eu vou ter alimento espiritual. Se não der tempo, eu não vou ter alimento espiritual. Muito bom. Agora, dar de comer para o espírito, o EMI, é intrínseco para a nossa existência. Se o meu corpo precisa comer 3 vezes por dia, respirar no mínimo eu acho que é 40 segundos, 1 minuto, não consigo mais que isso, mas tem pessoas que conseguem até 3 minutos. Eu preciso respirar, eu preciso tomar água, ao menos, dizem, meia hora a cada meia hora. Por que o alimento espiritual eu posso consumir de quando em quando? A cada 15 dias eu vou ao terreiro, a cada festa de orixá eu vou na roça. Não tem aquela constância do alimento espiritual. Ele não faz parte do meu cotidiano. Ele não constitui o alimento essencial para a minha vida. Eu me lembro do alimento espiritual quando me falta algo. Alguém se lembra do ar? Não, quando falta, você respira. Isso já faz parte da sua natureza para subsistir. Agora, por que isto não faz parte da nossa natureza, sendo que nós somos espíritos? Veja, nós somos espíritos que utilizamos corpos, não corpos que fazem uso de espírito. Meu espírito antecede meu corpo, só que eu só me preocupo com a subsistência daquilo que é corpóreo. Eu não me preocupo com essa parte invisível minha. Eu posso morrer hoje, meu espírito continua, vai ter um corpo novo amanhã. É que nem roupa, eu troco de roupa, mas eu continuo a mesma. Se eu nasço ou me morro, o meu espírito continua, meu corpo se vai. Mas eu me preocupo em dar de comer para o corpo e não para o espírito. Então, há alguma coisa de errado na lógica que nós levamos para o mundo. Essa lógica está equivocada. Se é o espírito que é para todo sempre, como é que eu posso valorizar tanto o que é transitório? Há algo que não é condizente. Bom, se a gente precisa dar de comer ao espírito, o que a gente come? Vocês sabem dar comida para o espírito de vocês? Eu falei aqui algumas coisas. Pensamentos, sentimentos. Isso são coisas que alimentam o espírito. Tanto alimento para as coisas positivas, como alimento para as coisas que são devastadoras.
Ontem mesmo a gente consegue gritar um palavrão muito bem dito, com toda a força que a gente tem, mas a gente não consegue dizer para uma outra pessoa que a ama. Nós temos a capacidade de expressar o ódio com muita facilidade, mas não temos a mesma capacidade para expressar o amor, o desejo, um bom pensamento por alguém. Então, nós somos fragilizados nesta parte. E nós precisamos dar de comer ao espírito, para que o nosso espírito fique forte e tenha uma outra postura mediante a vida. Se eu pedisse para você que está aí me assistindo hoje, grite um palavrão, ele sairia com muita facilidade. Se eu pedisse para você, diga para a pessoa que está do seu lado que você a ama, as coisas seriam um pouquinho mais complicadas. Muito bem. Mas o que eu dou de comer para o espírito? O quê? Aí eu preciso, quando o meu corpo tem umas questões físicas, eu procuro um médico, não procuro? Eu vou lá para que ele me oriente. Normalmente quem cuida de uma alimentação é a nutricionista. Eu vou atrás de uma nutricionista. Eu que já sou da terceira idade, existem alimentos que o meu organismo não processa. Ele já não tem a absorção que ele tinha antes. Então eu preciso de uma nutricionista que me indique quais tipos de alimento eu posso comer para suprir. Com o espírito não é diferente. Eu preciso de pessoas que me orientem o que é adequado para comer. Porque os organismos são diferentes. A comida espiritual não é a mesma para todo mundo. Tem organismos que suportam bem fritura, tem outros que não suportam fritura, tem alguns que massa, outros não podem. Com as coisas espirituais não é diferente. Você precisa conhecer o que é aquela situação, aquele espírito, aquele destino, para você poder dar a comida adequada àquele destino. Não é aleatório, não é uma receita de bolo que eu pego na internet, misturo e faço para a pessoa. O axé não se processa assim. Não é receita, a gente não é técnico do santo. Que a gente vai lá, pega as coisas e processa para as pessoas. Precisa ter conhecimento, perceber os detalhes, as nuances do destino daquela pessoa. Mas é necessário dar de comer para o espírito. Bom, sabe qual alimento dar? A mãe e o pai de santo vão saber. Eles vão saber o que vão te dar. Uma das formas de nós darmos alimento para as pessoas é a iniciação. Porque o bebê, por exemplo, você vai introduzindo comida para ele progressivamente. O neném não nasce e você dá um arroz, uma feijoada para ele. Você dá leite, depois de um tempo você vai dar um suquinho, depois você dá uma coisa sólida, você vai construindo, depois ele vai comer uma comida com mais tempero. O alimento espiritual é a mesma coisa. Você nasce para iniciação e você não come feijoada. Você vai comer comidas palatáveis e este processo ele vai, com o passar do tempo, se tornando mais complexo na sua alimentação. Se alguém nasce e já come de tudo, provavelmente está fadado à morte. Vai ser, como diria meu bom e velho babá, ele falava que você nascia morto, é natimorto. Bom, então dar de comida ao espírito tem a sua ciência, tem a forma com que você consegue fazer isto sem prejudicar, porque a comida errada pode matar. Bom, dentro desses conceitos tem uma coisa que chama Ibá, Euá, Axé. Ibá, Euá, Axé eu vou começar com o Iuá, que é um bom destino, é a construção de um bom destino.
E o axé é o poder de realizar este bom destino. E o Ibá é o seu corpo, a sua estrutura espiritual, o seu Emê, que está ali no seu Ibá. Então, os pais de santo têm que ter a capacidade de aliar o que é bom para o seu destino, conseguir dar axé ou fazer isto se realizar sobre aquilo que faz parte da sua essência, que é o seu Ibá, aquilo que é intrínseco ao seu espírito. Aí você será muito bem alimentado e conseguirá sobreviver. E eu gostaria de deixar hoje para vocês, pensem, quanto a gente dedica de tempo para alimentar o nosso corpo e quão pouco é o tempo que a gente dedica para alimentar o nosso espírito. Nosso espírito está fragilizado, está fraco. E espírito fraco é que nem um corpo fraco. Se rende às coisas com facilidade. Isto é o que eu tinha para dizer no dia de hoje. Há perguntas? Sim. Já passem as cidades, viu? Por favor. Pergunta do Delfim Ribeiro, do Rio de Janeiro. Bênção, mestra. Mais uma vez, obrigado pelas reflexões. O alimento espiritual pode ser fundamentado em nossos pensamentos e ações, principalmente quando não estamos num problema como o atual? Saravá. Sempre. Nós somos espíritos. Como espíritos, precisamos ter uma conduta de espírito. Nós temos conduta de corpos e não de espíritos. Eu acho que esta pandemia teve esse lado que foi positivo, que foi trazer as pessoas para a realidade de que o mundo social per si e por si não dá conta das nossas necessidades. Neste momento, onde as pessoas se agarraram? Se agarraram nas questões espirituais. Então, este alimento é imprescindível, não só neste momento, mas em como todos os momentos da nossa vida. Pergunta da Adriana Rose. Bênção, mãe querida. Os alimentos controversos, a natureza do espírito em sua essência, ou seja, ódio, raiva, violência psicológica, são a causa de doenças crônicas e degenerativas? Eu acho que o espírito doente é que faz o ódio, a raiva, a violência. Mas essa doença começa lá, na nossa falta de alimentação para as coisas espirituais. A gente não fortalece aquilo que nós somos em espírito. E nós projetamos essa falência espiritual na falência dos valores sociais. Pergunta da Elia Mello. Boa noite, mãe. Boa Bênção. noite, bênção. Ultimamente sinto que eu preciso alimentar mais o meu espírito. Sempre que leio algum livro, me sinto renovado. A senhora tem algum livro para me indicar? Abraços daqui de Minas Gerais. Bênção Elia. Elia. Bênção, Elia. Tem muitos livros, minha filha. Isso daí a gente pode passar para você. Eu te indico a editora que a gente escreve, que é a editora Arqué ou Aláfia. Lá você vai encontrar vários livros de boa qualidade. E acho que a leitura é uma forma de renovar. Mas existem alimentos também espirituais que a gente precisa estar cultuando. Nós não temos mais um culto a essa questão do divino. Não existe mais isso. E agora, sem o terreiro, para as pessoas que eram de terreiro, ela trocou o culto àquilo que era divino para o espaço geográfico. O espaço geográfico é importantíssimo. Eu amo minha roça. Eu amo meu terreiro. Mas eu preciso também amar as ideias espirituais que constituem aquele terreiro. Porque antes do terreiro vieram as ideias. Os valores espirituais. Pergunta do José Roberto Silva. Bênção, minha mãe. Bênção, meu filho. Sou o que como, sou o que respiro, sou o que me alimento espiritualmente? Sim. Você é um produto de você mesmo. Isto é fato. Eu sou aquilo que eu crio para mim. Pergunta do El Coelho.
Bênção, mãe e mestra. Como não nos deixar contaminar pelo ódio vendo tanta injustiça hoje no Brasil, de Belo Horizonte? Bem, Samuel, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho meus dias de indignação. Eu procuro sempre fazer do meu sacerdócio um alimento positivo. Mas eu não posso negar que tem dias que meu coração dói demais. De ver que o ser humano, ele preza tudo, menos a vida humana. Menos a solidariedade perante a vida humana. E nestes momentos, meu filho, eu rezo muito, porque eu não posso deixar esse ódio entrar em mim. Ele é veneno. Pergunta da Eliana Sodré. Salve suas forças. A indisciplina alimentar para o corpo físico teria alguma correlação com a disciplina espiritual? Os desequilíbrios começam no espírito, e é lógico que isso vai se relacionar com as questões do corpo. Mas tem pessoas que têm corpos saudáveis, mas tem vamos dizer, um desequilíbrio em relação a isso também. Porque a gente acaba dedicando ao corpo tudo aquilo que é da nossa vida. Então, acho que o equilíbrio das coisas é fundamental. Ter uma saúde espiritual e uma saúde física. E a gente precisa ponderar qual é essa linha, esse limite nosso. Pergunta do Ednilson Martins, Sorocaba. Bênção, minha mãe. O filho que se afasta do terreiro se julgando pronto a andar sozinho, terá um esvaziamento do alimento espiritual? Do axé? Com certeza. Primeiro o seguinte, se você quebra axé com a sua casa de santo, você já teve um conflito estrutural. Você pode até não estar de acordo mais com o seu pai e com a sua mãe de santo. Você pode até ter isso, sair desse equilíbrio com o seu pai e com a sua mãe de santo. Mas não tem como abandonar alguém que pôs a mão na sua cabeça. Tá bom? Que bom. Vamos lá. Eu quero agradecer as doações desta semana. Quero agradecer a Jaqueline Andrade, aqui de Peruíbe. Muito obrigada, que é da nossa região. Se eu não me engano, você é a segunda pessoa da nossa região que nos doa. Infelizmente, aqui nesta região, as pessoas doam um pouco para nós. Muito obrigada. Cláudio Ferreira, de Recife. Muito obrigada, meu filho. Eu sempre lhe respondo e eu agradeço imensamente a sua doação. Lá de Recife, bem de longe. Os pertinhos não estão doando, mas os de longe estão. Muitíssimo obrigada, Cláudio, que o Xangô lhe dê em dobro. Agora eu vou fazer uma lista das pessoas, mandando um grande axé para todos de antemão. Ao Jorge Belchior, do Rio de Janeiro, Marco Fiorella, de Sorocaba, Fiorelli, Adálio Domiciano, de Ádalo, de Leopoldina, Minas Gerais, Fernando Pereira, de Petrópolis, Paula Luana Santos, de Brasília, Distrito Federal, Andressa Glicério Tavares, de Petrópolis, Denise Batista, do Rio de Janeiro, Nelly Penharieta, do Rio de Janeiro, Thaisa Manzan, de Petrópolis, Sandra Fiuza, da Bahia, salve, salve, povo baiano, Cláudio Ferreira de Recife, Isabela Carvalho, de Petrópolis, Maeli Ferreira, do Rio de Janeiro, Raquel Castro Damasio, de Petrópolis, Alacides Borges, de Brasília, Elaine Souza, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Tati Lanzetti, de Petrópolis, Rio de Janeiro, e o Eu Coelho, de BH. Muitíssimo obrigada a todos e todas, e eu ganhei os livros. Eu vou sortear os livros. Desta vez estarei colocando todos os doadores desde o início do processo. Eu vou doar este aqui primeiro, que é o Elo Perdido, uma obra que fala sobre as questões da Umbanda fenomenal e que vale a pena a leitura. Agradeço a nossa parceira Arqué por esta doação. Jaqueline Andrade Peruíbe. Nossa, essa deu sorte, porque hoje ela doou e nós já vamos... Mostra o papel, mãe. Oi? Mostra o papel. Mostra, desculpa. Isso.
Tá aqui, ó. Não foi farsante. É real. Tem gente que tem sorte pro sorteio, né? Essa teve. Agradeço muito. Vamos ver a próxima pessoa. Neuza Miguel. Não vou doar para você, Neuza. Você abre mão, Neuza, do seu livro? Que a Neuza, ela sempre nos doa, é minha filha de santo. Eu chamo ela de vovó. E a vovó já tem esses livros. Vou tomar a liberdade, senão eu substituo, vovó. Vamos ver aqui. Diogo José Silva ganhou um mito de origem. Colocando aqui, Diogo José Silva. Como? Entra em contato. Vocês, por gentileza, entrem em contato em PVT no Facebook da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, que nós iremos dar as diretrizes de como esses livros chegarão até vocês. Desde já agradeço a todos e todas. Digo mais uma vez, fique em casa. Eu, como sacerdotisa, tenho responsabilidade para com as pessoas ligadas a mim e as pessoas que me ouvem. Não posso passar por este momento falando de religião dentro de uma bolha. Eu faço parte desta sociedade. Fique em casa. Voltaremos para a nossa live na quinta-feira, às 18h30. E já convido vocês para sexta-feira, que terei uma live, mas aí eu vou mostrar na quinta como será uma live com um outro grupo. Mas todos e todas já estão convidados. A live da quinta é interativa. A live da quinta-feira é interativa. Meu filho acabou de me lembrar, então as perguntas serão... Se for mais do que isso, nós não vamos sair daqui. Mas até quinta-feira. Motumbá, Mocuyu, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã.